Pessoal, esse vídeo tem como intuito de informar sobre como a química teórica pode ser utilizada, tá bom? Em um primeiro momento, eu gostaria de mostrar alguns lugares que você deve visitar, né? Entre eles os sites dos quais você pode baixar os programas aonde você vai rodar os seus cálculos. Então, o primeiro deles, eu quero que você vá nesse portal aqui, ó, Orca Forum .KEOFONPG, é o site do Orca. O Orca é um programa de química computacional excelente. Ele é excelente por causa que ele é de código aberto, ele é gratuito, ou seja, quando é código aberto quer dizer que todo mundo sabe o que tem ali dentro, é auditável, né? Ele é gratuito e é fácil de você utilizar. Quando você entra aqui, muitas vezes eu já estou logado, muitas vezes vai pedir para você fazer um login, você tem que criar um usuário, mas não é o típico programa ou o típico site que vai ficar te enchendo a caixa de e-mails que você não queira ver, é bem tranquilo. E você chega e clica ali ó, em Downloads, na aba que vai abrir, você pega sempre a última versão, né? Orca 5.0.4 e lá você tem diversas formas de baixar, né? Ou diversas arquiteturas, né? Eu uso Linux, mas quem quer usar no Windows também pode, né? Aqui ó, tem 3 pedaços, né? Você tem que baixar os 3 pedaços do programa, né? É bem volumoso até, mas por se tratar de um programa que tem múltiplas funcionalidades, ele é tão grande assim, né? Outro programa que vai ser útil é o Chemcraft. Chemcraft, aqui, ó, ele serve para justamente desenhar a molécula. E hoje é o primeiro momento que eu quero mostrar a parte técnica e também dar umas noções sobre como que a química teórica se insere na química como ciência. Muita gente comete alguns erros ao pensar que química teórica é a mesmíssima coisa que modelagem ou simulação, modelagem até, mas simulação computacional. Existe, ao meu ver, aí é mais também uma questão pessoal mesmo, simulação computacional não necessariamente é química teórica, tá? O grande passo é que, geralmente, simular uma coisa quer dizer que eu vou entender como o meu sistema se comporta em relação a uma dimensão dinâmica. Falei complicado, né? Mas olha, quer dizer, por exemplo, eu quero simular qual é o comportamento de uma molécula, de um polímero em determinado solvente. E aí eu adiciono uma condição temporal, eu posso simular o passo a passo de todo esse movimento browniano que vai acontecendo ali do polímero em relação ao solvente. Então, isso seria a simulação. Eu coloquei uma condição temporal. Nem sempre eu preciso fazer isso. E aí, na química teórica, nós temos várias situações onde eu só quero mesmo conhecer propriedades, e essas propriedades muitas vezes podem ser, por exemplo, ângulos de ligação, comprimentos de ligação, energia necessária para eu quebrar uma ligação, outras coisas como densidade eletrônica em uma certa região de uma molécula, ou afinidade eletrônica de uma certa porção de uma molécula. É diferente, eu estou calculando propriedades, eu não estou simulando nada, estou aferindo. Aí que vem a ideia de ciência, né? O Stoddart, na Nobel Lecture dele de 2016, né? O James Fraser Stoddart foi um dos ganhadores do prêmio Nobel. Na Nobel Lecture dele, ele comenta sobre os 3 M's da ciência: Make, Measure and Model. Ou seja, fazer experimentos, medir propriedades e modelar o teu sistema. A química teórica, ela consegue te fornecer esses 3 M's aí, né? Make, Measure and Model. A única diferença é que, ao invés de eu estar de jaleco
com ali a barriga na bancada, eu uso um computador para isso. Mas mesmo assim eu vou medir propriedades de átomos ou moléculas, vou criar modelos, vou predizer situações. Então, a química teórica, ela agora, nas últimas décadas, ela está tomando muito espaço na ciência, mas nem sempre foi assim. E por que só agora, principalmente nos últimos 20 anos, praticamente qualquer revista científica que você encontrar por aí sobre química, você vai ver artigos científicos utilizando em algum momento algum cálculo teórico, calcular alguma propriedade daquele sistema que está sendo investigado, tá? E aí, por que isso está acontecendo mais agora e não acontecia tanto no passado? É que agora nós temos o advento de um poder computacional muito maior do que em outrora tivemos. Os métodos para calcular propriedades de átomos e moléculas, claro, estão sendo desenvolvidos, mas existe uma grande parte, pelo menos as pedras fundamentais desses cálculos, já são de mais de um século. O problema é que a galera tinha que fazer isso à mão, né? Depois usou uma calculadora, aí lá na década de 70 começou a usar os primeiros computadores da IBM. Hoje o nosso poder computacional, se você tiver qualquer computador aí de mesa aí disponível para a população, ele tem um poder computacional muito maior do que tinha décadas anteriores, em uma escala até exponencial. Então, o que na década de 70 levava meses para ser calculado, hoje é possível calcular em segundos. E o que antes precisava de um poder computacional que só era provido por algum laboratório de computação, leia-se, só tinha um computador gigante que ocupava salas e mais salas, hoje você pode fazer no teu computador. Tá? Então, por isso na década de 70, 80, você não via tantos trabalhos de química teórica, porque não era tão fácil, as pessoas não tinham acesso ao computador. Também os programas não eram tão acessíveis, alguns eram pagos. Hoje já não é mais assim. Aqui, por curiosidade, né, já que pesquisei uma autora, né, bem conhecida, Angela Merkel, a ex-chanceler da Alemanha, antes de ocupar um cargo político, ela trabalhava na química teórica. Né? Aqui até coletei alguns artigos dela, né, tá, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ela, vou melhorar aqui um pouco a minha imagem. Ó, ela, olha aqui, eu trabalhando que ela fez. Ó. Esse artigo da Chemical Physics Letters, os últimos estados ligados da molécula BH2+, no estado tripleto. Meu Deus, quanta informação, né? Mas, ou seja, nesse artigo provavelmente ela usou química teórica para explicar como que essa molécula, esse BH2+, né, um cátion do BH2, em que situação ele conseguiria ainda permanecer de uma certa forma coesa nessa estrutura de BH2, né? Eu não li todo o artigo, né? Faz tempo que eu li, mas era um estudo teórico sobre os orbitais atômicos e moleculares que garantiam a estrutura minimamente coesa dessa molécula. Aqui embaixo, ó, a ab início. Né? Ab início é uma outra forma que você vai ver sobre chamar ou cálculos de primeiros princípios, né? Ou seja, cálculos teóricos utilizando a mecânica quântica sobre uma reação SN2, ó, CH3F, tá vendo aqui embaixo, ó, CH3F mais o H-, o íon, o ânion H-, né? Gerando o CH4, o metano, né, mais fluoreto na fase gasosa. Então, ó, ela naquele artigo ela fez a modelagem, né, o cálculo
de quais eram os parâmetros energéticos envolvidos entre o ataque do íon H- na estrutura ali daquele aleto, né, de metilo ali, aquele flúor metano, e o quão energético era ou não, né, o quão energeticamente favorável era ou não esse ataque nucleofílico. Então, aqui, ó, dois usos, né, da química teórica. Nota que as moléculas eram pequenas, né? BH2, nossa, tem uma meia dúzia de elétrons se eu for somar todos os elétrons. Justamente porque esse artigo é da década, ó, 1989, 88, aquele outro artigo ali. Então, são artigos que, obviamente, a parte computacional, apesar de ser excelente para a época, não podia ser empregado para átomos ou moléculas muitos elétrons, por causa que isso resultaria em um problema computacional muito grande, tá? Pelo menos na época ela não tinha como calcular tudo isso. Então, por isso, você vai sempre ver artigos mais antigos com átomos ou moléculas pequenas. Por nossa sorte, ó, ontem saiu um fascículo aqui da Physical Chemistry, Chemical Physics, onde, deixa eu aumentar aqui, onde foram, o escopo desse fascículo era a modelagem computacional em catálise. Tá? Então, todos os artigos, e esses artigos até estão livres aí para qualquer pessoa que desejar, depois eu coloco o link aí para vocês terem. Todos esses artigos remontam a grupos de pesquisas que usam química teórica, modelagem computacional, para conseguir ter insights, conseguir ter ideias sobre algum tipo de problema químico. Né? Então, tem aqui gente desenvolvendo programas para fazer essa modelagem de superfícies, situações onde está sendo aplicada aqui, QMM é uma técnica híbrida entre mecânica quântica e mecânica molecular, que eu logo mais vou explicar, para conseguir resolver problemas catalíticos. Aqui tem algo mais voltado à química orgânica, né? A funcionalização desses óxidos de quinolina catalisados por paládio. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar legal. Então, note que tem a estrutura do cloreto de paládio 2, que é o catalisador, e os autores investigaram que quando eu tinha essa estrutura do paládio interagindo na região em orientação sigma com essas quinolinas, eu tinha uma forma de ativação específica, e agora quando eu tenho esse mesmo cloreto de paládio interagindo de maneira não orientada, mas sim perpendicular ao plano da ligação dos elétrons π, eu tinha uma ativação em outros átomos de carbono. Então, esse tipo de trabalho revela como que o paládio catalisa uma mesma reação. Ele pode catalisar de duas maneiras distintas. E aí eu consigo ter a ideia de o que eu preciso fazer para, às vezes, privilegiar um produto ou outro. Então, é aqui um uso da química teórica que é muito interessante, é muito vantajoso. E muitas vezes alguém que está na experimental não consegue ter esse tipo de ideia. Não por incompetência, mas é porque a técnica às vezes não dá essa informação. Outro trabalho bem legal aqui, a absorção, ativação e conversão de dióxido de carbono em cima de nanoclusters de cobre. E aqui tem a imagem também, você provavelmente vai conseguir ver, vamos ver se eu consigo mostrar isso bem bonito para você entender tudo, né? Aqui não dá para também a definição da imagem, ficou muito legal, mas aqui você tem o CO2. O que eles fizeram? Eles calcularam o que acontece com a molécula do CO2 quando interage com um cluster. Um cluster é um aglomerado de poucos átomos de cobre em cima de uma superfície, ali era uma superfície de grafeno. Então, eles desenharam uma superfície de grafeno, colocaram alguns átomos de cobre,
colocaram uma molécula de CO2 e fizeram com que o cálculo fizesse com que essa molécula se aproximasse, e investigaram de que maneira que esse CO2 se aproximava, qual era o requisito energético para isso se aproximar, e o que acontecia depois que esse CO2 interagia com aqueles elétrons daqueles metais, aqueles átomos de cobre que estavam ali. E como que eu poderia conseguir calcular a diferença desse reagente com esse catalisador, e qual é a diferença energética desse reagente com esse catalisador em relação aos produtos? Aqui eu tenho o ácido metanóico e aqui eu tenho o CO. Então, se eu consigo saber a diferença energética, eu consigo necessariamente saber, por exemplo, qual é o tamanho da energia da ativação, como que eu consigo mais ou menos estimar parâmetros cinéticos, o que eu posso tentar mudar para fazer com que essa energia de ativação seja modificada, e isso tem, obviamente, aplicação, claro, na catálise, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Aqui também superfície, né? Redução de moléculas em superfície, tem muita gente trabalhando nisso. Aqui, ó, que legal, né? Esses autores aqui estão investigando a ruptura da ligação peptídica, estão pelo menos tentando elucidar um mecanismo nas serinoproteases. Aqui, ó, em sílico também, quer dizer, no silício, né? Isso é uma outra forma de você falar que é um cálculo teórico, tá? Quer dizer, como assim no silício? Quer dizer que usou o silício do processador do computador, né? E aí ele tem ali, ó, tá vendo a estrutura terciária dessa protease, os resíduos dos aminoácidos, e provavelmente ele estudou algumas ligações peptídicas de interesse, né? Então, mais uma vez, ele tem a estrutura cristalográfica da proteína, só que ele não precisa necessariamente testar, aliás, com essa estrutura cristalográfica, ele pode testar computacionalmente qual que é essa energia de interação entre uma molécula e esse sítio ativo dessa enzima. Ele pode calcular isso, tá? Calcular essa diferença energética, o quanto de liberação de energia há, ou se há necessariamente essa tal liberação de energia. Então, dessa forma, é possível investigar o que acontece, né, a nível atômico, molecular, e também a um nível, entender a energética envolvida por trás disso, sem necessariamente precisar ir lá no laboratório e fazer o experimento, né? Aqui também uma superfície de cobre 111, né? DFT também é uma técnica da química teórica, né? Teoria teoria do funcional de densidade, onde estavam fazendo a conversão catalítica aí de derivados do guaiacol nessa superfície, investigar justamente quais são os passos que estão relacionados a essa conversão. Aqui temos, olha que legal isso daqui, né? Nanocompostos do tipo, aqui, né? Do tipo nanopartículas, né? Uma nanopartícula de 38 átomos de platina interagindo com etanol, né? Por que é interessante isso? Tem muitos estudos que visam, ao invés de queimar etanol para gerar energia, por exemplo, no caso do motor a combustão, né? Aqui no Brasil é comum, mas eu posso também fazer a degradação catalítica disso, e como uma célula combustível. Só que para fazer essa degradação catalítica eu preciso de um catalisador. Aí esse grupo investigou o que está acontecendo. First Principles Study predicts que essa nanopartícula de 38 átomos ela é promissora para catalisar essas reações de etanol. E eles mostram, aí eu não sei necessariamente se eles testaram vários tamanhos de clusters, tá? Porque ali ele fala, pelo que diz ali, que
nanopartículas com 38 átomos, né, nos conduzem à condição ótima de catálise. Talvez ele testou com mais ou com menos átomos, sem para isso precisar sintetizar essas nanopartículas. Mas aí não só ele testou isso, como ele mediu a propriedade da interação do etanol com essa nanopartícula e certo, ele testou com várias outras e ele percebeu que essa é a nanopartícula ideal para fazer isso. Então, ao invés de eu ter que sintetizar várias nanopartículas, platina é caro pra caramba, cara. Então, ao invés de sintetizar vários compostos de platina, várias nanopartículas de platina, eu posso fazer uma síntese já planejada, já voltada para um determinado tamanho. E todo mundo ganha com isso, entende? Primeiro que é ambientalmente interessante, né? Você evita de produzir muito dejeto, é barato, você economiza várias etapas que podem custar também muito recurso humano, né? Várias pessoas tendo que sintetizar isso, nem sempre uma síntese é algo barato, rápido, fácil. Então, nesse sentido, aqui tem mais um uso da química teórica. Bem, tem várias outras aplicações aqui. Esse fascículo é mais voltado à catálise, tá? Então, tem ainda inúmeras outras aplicações, tá? Então, aqui eu só trouxe algumas para você conseguir mais ou menos vislumbrar para que serve. E como que a gente faz isso, né? Como é que faz agora? Vamos pegar valendo, né? Como que eu consigo fazer com que aquela todo esse trabalho, né? Então, aqui vem um momento do vídeo onde eu mostro algumas coisas. Aquele site lá do Chemcraft que eu falei, você pode baixar aqui tanto o programa para Windows ou para Linux. Eu sou usuário do Linux e estou com um pouco de problema de trabalhar às vezes nele. Usei uns métodos aí para fazer ele funcionar, mas eu acho que para Windows ele é bem mais tranquilo, tá? Então, eu posso achar aqui, o Chemcraft é um editor molecular, tá? É como se fosse um AutoCAD, só que de moléculas, tá? Eu consigo verificar a estrutura ou desenhar a estrutura. Já vou falar como que a gente pode verificar. Você pode pegar estruturas tanto de proteínas, por exemplo, tem um banco de dados de proteínas, né? Embora o Chemcraft não seja tão bom para proteína, mas para moléculas menores ele é. Então aqui eu abri o Chemcraft. Se você baixar, geralmente vai estar numa versão onde essa tela aqui atrás está preta, né? Mas é só você chegar aqui em Display, Customize e acertar. Eu sempre coloco esse estilo do Gauss View, seleciono algumas cores que me agradam, inclusive o background aqui eu deixo no branco, e aí fica mais limpo, né, para enxergar as coisas. E aqui eu posso desenhar uma molécula. Vamos desenhar qualquer molécula aqui, ó. Adicionar átomo. Espero que esteja acompanhando o cursor. Ó, vou clicar aqui em Digit, adicionar átomo, pegar aqui um átomo de carbono e vou dar um clique aqui. Deixa eu tirar minha tela para cá. Nota ali que tem uma esfera cinza. Então, beleza, coloquei um átomo de carbono, vou colocar um átomo de hidrogênio, mais um átomo de hidrogênio, mais um átomo de hidrogênio, mais um átomo de hidrogênio. Pronto, fiz o metano, desenhou, tá aí. E aí, cadê os orbitais moleculares? Cadê a densidade eletrônica? Cadê a capacidade dessa molécula de reagir? Qual que é a energia dela? Ah, aí tá. O Minecraft, ele só te permite desenhar a estrutura. E eu desenhei aqui, da maneira mais grosseira possível de desenho. Se você é aluno, acadêmico ou acadêmica de química, você está vendo que tem um probleminha aí, né? Se você não sabe qual é o problema dessa molécula aqui, pega um livrinho de química geral e vai dar uma lida lá, né? Então, é óbvio que essa estrutura aqui, essa não é a conformação mais estável, tá? É óbvio que a conformação não é mais estável. Porque lá, desde quando você vê o modelo da repulsão dos elétrons de valência, lá, modelo VSEPR, né? Você lembra que esse tipo de molécula aí tem uma
configuração, uma conformação espacial tetraédrica, né? E aqui está um quadrado planar, né? Então tá estranho. Então, justamente, o Cancraft ele não sabe química, tá? Ele não sabe química, mas eu já vou fazer ele saber química. Então, eu posso olhar para essa molécula desse jeito, ou posso clicar aqui em cima em coordenadas, coord, e eu tenho as coordenadas desses átomos que eu desenhei. Então, isso quer dizer, ó, aqui ó, átomo de carbono está nessa primeira linha e eu tenho a posição dele no eixo X, Y e Z. Aí os outros átomos, ó, tem um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, 5 átomos, né? Só que ele já joga numa simetria, tá? Para nós. Ele geralmente faz isso, mas o que importa é isso daqui, ó. A informação da posição dos átomos no espaço, tá? Eu tenho essa informação, só que agora eu quero que um outro programa, o Orca, faça com que essa geometria chegue a um mínimo energético. E aí que é o ponto da química quântica, tá? Então, eu pego o que eu preciso de informação aqui é essa, a informação XYZ, tá? Essa matriz XYZ. E eu venho aqui. Você também deve procurar e baixar e instalar o Orca, né? E eu aqui agora estou no cursor. O Orca é um programa que não tem interface, tá? Então, o que eu fiz aqui é abrir um prompt de comando e eu entrei em uma pasta específica onde eu já tinha deixado um arquivo chamado input. E esse input tem tá aqui, test.imp. Então, como que o Orca funciona? Ele não é um programa que você dá 2 cliques aí no Windows e ele abre uma telinha bonita para você e fala o que você quer fazer hoje, né? Ele não faz assim, como outros programas que tem. Ele simplesmente trabalha de uma maneira que ele lê um input. No input tem a informação da geometria da molécula, que você pegou ali do Chemcraft, e aí também tem os comandos, tá? Então, no input eu tenho isso, comandos e a geometria de uma molécula, a estrutura de uma molécula. E aí o Orca pega essa informação e me transforma num output. No output, ele calcula através daquele comando que eu dei aquela estrutura. Então, eu vou pedir como um primeiro comando por favor, Orca, gere para mim a estrutura mais estável daquela molécula de metano que eu desenhei, tá? Então, ele vai fazer com que isso aconteça. Então, eu vou abrir aqui o input, tá? E aí, isso que eu falei, ó, por favor, Orca, é nessa primeira expressão aqui, ó, OPT, me dê a otimização, optimize a geometria, tá? E aí tem mais um outro termo aqui, né, um outro comandinho, aqui o quão acurado é o método que eu quero usar. Isso vai ficar para outra hora eu explicar para vocês, tá? Então, ele vai usar um determinado método de química teórica, de química quântica, para fazer a otimização da geometria. Aqui tem mais um parâmetro que eu quero que ele use os quatro processadores do meu computador. Aqui vem a parte da informação. Então, aqui é o comando, né? Começa bem, ele sempre vai interpretar com esse ponto aí de exclamação o início do comando, né? Então, me dê a otimização através desse método. Isso daqui é termos técnicos e aqui, ó, o, o, o asterisco XYZ quer dizer que eu estou, a partir daqui, colocando a estrutura da geometria que eu fiz ali no meu Chemcraft, tá? Então eu preciso pegar lá, então eu copio aqui. Antes eu só quero fazer com que isso
Eu posso até bagunçar aqui, né? Eu posso alterar um pouquinho essa geometria. Oficialmente, se eu pedir para o Orca otimizar essa geometria, ele vai achar um estado meta-estável. Uma das formas mais estáveis é essa, mas não é a mais estável. Tá? Então, eu preciso só dar uma bagunçadinha na geometria, eu posso fazer assim, e isso vai fazer com que ele... Ó, todo mundo sabe que uma molécula de metano não vai ser assim, né? Mas eu dou uma alterada na posição dos átomos, para justamente ele não forçar nessa geometria que vai ficar quadrado planar. Em uma outra situação eu explico porque isso muitas vezes acontece. Né? Como eu falei, algumas moléculas elas têm mais de um ponto onde elas estão numa estrutura estável. Só que algumas dessas estruturas, uma estrutura meta-estável, ela muitas vezes não está no real mínimo energético. Tá? Então, agora eu pego novamente a estrutura ali, que vem essa estrutura, as coordenadas estão aqui, eu copio aqui, venho para o prompt, colo aqui. Aí tem essa questão do asterisco, justamente só uma questão técnica, o último asterisco informa que o cálculo, ou pelo menos a estrutura do input termina ali, e minha câmera saiu fora, agora eu estou aqui de volta. Então, beleza, eu fecho isso daqui, eu salvo isso daqui. Opa. Você pode abrir com um editor de texto se quiser, né? Mas eu já consigo fazer dessa forma e agora eu informo que eu peço, indico o diretório onde o programa está instalado, aqui uma parte técnica que outra hora eu posso explicar. E aqui, ó, ele vai ler o input e escrever o output. E voilà. Pronto, ele está calculando para mim. E vamos ver se vai dar tempo de... aqui, ó. Vou fechar minha tela aqui para você ver. Nota que está passando um monte de letrinha aí na tua tela, né? Isso são os passos de otimização de geometria. Está sendo rápido, assim, porque que o método que eu estou utilizando não é muito robusto. E a molécula é pequena, tá? Mas tá, levou aqui, ó. Ele chegou no fim com êxito, né? Sem nenhum problema. E ele, a Orca terminou normalmente e levou 29 segundos. Então, nesses 29 segundos, ele pegou aquela geometria estroncha lá que eu tinha feito e levou ela para o mínimo global. Eu já vou mostrar no momento do vídeo de hoje, te mostrar o que é esse mínimo e como assim mínimo, né? Ó, vamos lá, eu vou abrir até aqui a pasta onde se encontra, né? E eu vou abrir com o Chemcraft o arquivo de saída, né? O arquivo output, que foi o arquivo que ele acabou de gerar. Então, enquanto abre, vamos ver se logo abriu. Ele oficialmente precisa de uma chave de registro, mas pode ainda usar ele de maneira gratuita por um bom tempo. Então tá aqui, né? Deixa eu minimizar minha tela. Tá a estrutura ali, né? E note, é uma estrutura que já tem aquela geometria que a gente conhece do livro de Química Geral, né? Já é a conformação de um tetraedro. Né? O metano já está numa conformação tetraédrica. Deixa eu colocar o nome aos bois aqui. Então, eu posso... Tem algumas ferramentas aqui, ó. Por exemplo, eu posso clicar em 3 átomos e aqui embaixo você está vendo a angulação. Deixa eu pedir para ele colocar... aqui, ó, ficou melhor. Ó, a angulação entre esses átomos de hidrogênio, carbono e hidrogênio é 109 graus. A distância de ligação entre esse carbono e esse hidrogênio é 1,08. Então, ele calculou isso. Como que ele calcula? Olha, o método em si, ele lê esses átomos e ele
atribui os elétrons em cima de cada átomo. E aí ele interpola uma função de onda. E aí ele faz isso no intuito de promover pequenas alterações na geometria e calcula a energia desses elétrons nessa geometria e compara com um passo antes de promover essas pequenas alterações. Se por acaso a energia desses elétrons diminuir, a somatória da energia cinética com potencial diminuir, isso quer dizer que essa estrutura está tendo a sua energia minimizada. E aí ele vai continuar a fazer essas alterações, infinitesimais mudanças de ângulo e de edro, até que a, a, a energia atual, comparado com o último passo, seja muito pequena. Então isso quer dizer que eu vou diminuindo a energia da molécula, eu vou fazendo com que ela esteja numa situação mais relaxada. E você consegue ver isso aqui, ó. Eu vou clicar em passos de otimização. O primeiro passo, ó, o primeiro passo é a primeira conformação. Está vendo que está enumerado de 1 até 15? Então, o primeiro passo é aquela geometria que eu informei. Tá aqui, ó. Estou mudando, lembra que eu tinha só tirado ela da simetria, para ela não convergir para a simetria. O valor da simetria, antes eu tinha feito, também dava 40 ponto alguma coisinha. Negativo 40, já mostra o que é esse valor. E aí ele para ali. Mas quando você começa a olhar aqui, ó, tá vendo os valores? É tudo valores negativos. Então, perceba que a energia diminui, né? Lá no fim eu tenho 40, no último passo, que é o passo mínimo, 40,4266,287. Esse valor é menor do que aqueles primeiros valores. Agora eu vou mostrar o passo a passo. Deixa eu até tirar minha tela aqui. Ó, primeiro passo era isso daqui, ó, a conformação quase planar ali. E aí eu vou passando uma vez, um passo de cada vez. Note que a molécula vai tendo a sua geometria alterada. E junto com essa alteração da geometria, está tendo uma minimização da energia dos elétrons, até chegar no mínimo, que era aquilo que eu tinha explicado antes. Tá? Então chegou no mínimo. O que é esse mínimo? Como assim mínimo? Que valor que é esse? Menos 40 o que? Esse valor aqui que eu tenho, tá vendo? Menos 40 é o que? Essa unidade de energia aí é o Hartree. Tá? Um Hartree é aproximadamente 627 quilocalorias por mol. Tá? E da onde que vem isso e por que isso é importante? Isso é muito importante. Pensa comigo. Os elétrons estão ali na molécula, naquela molécula do metano. Você sabe, se você é aluno de química, você sabe que essa configuração daquela configuração daquela molécula ali, ela é estável na natureza. Isso quer dizer que se eu fosse arrancar todos os elétrons do metano e afastar todos os núcleos e fizesse isso para que todo mundo fosse para o infinito, e eu calculasse a energia desses elétrons e núcleos afastados infinitamente um do outro, eu teria um certo valor de energia. Quando eu trago eles para a configuração da geometria do metano ali, essa energia é menor. E é óbvio que isso tem que acontecer. Porque as coisas na natureza vão de um valor de maior energia para um valor de menor energia. Tá? Então, esses 40 Hartree que eu obtive ali, né, ó, menos 40,4266,287, essa negativa. Essa é a diferença da energia desses elétrons em núcleos separados para o infinito em relação à configuração da geometria que eu tenho aqui. Então, quer dizer que há um ganho de 40,42 Hartree de energia quando essa molécula está na conformação tetraédrica. Tá bom? Então, eu tenho uma minimização da energia. Isso me permite comparar, por exemplo, duas estruturas, quais delas vai estar, se ela tiver em um mínimo energético, eu consigo inferir
que ela é mais provável de acontecer na natureza. Lembram lá na química orgânica? Dá para a gente tentar fazer isso em algum momento? A conformação do ciclo hexano. Né? O ciclo hexano tem a conformação barco e a conformação cadeira. Né? A conformação cadeira é a que tem a menor energia. Então, isso é comprovado até por cálculo teórico. Eu consigo mostrar que a energia dos elétrons em relação aos núcleos da conformação barco, o bote, a conformação barco, essa energia é maior do que a energia que eu tenho na cadeira. Então, as coisas sempre tendem a se acomodar numa situação de menor energia. Portanto, a configuração cadeira é sempre a configuração de menor energia e é a mais estável. Embora, quando eu for comparar os valores, dá para perceber até que a configuração bote ela não é tão longe energeticamente. E aí que a gente começa a realmente fazer o trabalho do químico teórico. Será que essas configurações são muito distintas ou são muito próximas? Será que eu posso ter um interplay entre uma estrutura e outra? O quanto isso energeticamente é custoso? Então, essa é a informação que eu consigo extrair através de um cálculo teórico, tá bom? Então, quando eu comparo, pode ver, não, mas aqui está menos 40, ali embaixo também está menos 40, mas tem que entender aqui que como um Hartree é 627 quilocalorias por mol, então até essas três primeiras casas decimais, esse valor é bem importante, tem representatividade química. Na química, a gente trabalha às vezes com diferença de energia na casa de 1 quilocaloria por mol, né? Então, pega aqui a diferença entre menos 40,175 e menos 40,42. Você tem aí, vou fazer uma conta aqui rudimentar, quase 0,25, 0,30, 0,30 Hz. A última conformação, a conformação do tetraedro, que é essa conformação aqui, ela é 0,3 Hz mais estável do que a primeira configuração, do que a primeira conformação, tá? Que é essa daqui. Então, 0,3 Hartree, o que é? Pega lá 627 vezes 0,3, dá para fazer isso aqui rapidão para você ver, né? Então, é o que eu tenho aqui, 0,3 vezes 627, 188, não deve ser 0,3 exato, mas só para agilizar aqui. Então, 188 quilocalorias por mol é a diferença de energia dessa estrutura aqui para a última estrutura que nós vimos, que é aquela configuração aqui. Essa estrutura aqui, essa última, ela é 188 quilocalorias, nesse tetraedro bonitão aí, é 188 quilocalorias mais estável do que a primeira. Ou seja, uma delas é 188 quilocalorias por mol mais estável do que a primeira. Então, é aqui que eu percebo como que eu já consigo extrair informação através da química teórica. Saber o quão estável uma molécula é em relação a outra. Isso geralmente é o primeiro passo que eu preciso para conseguir investigar qualquer coisa. Saber aonde ela se situa na questão energética, essa molécula. Tá? Eu hoje só queria fazer um vídeo mais curto mesmo, né? Também não está tão curto assim, quase 45 minutos, mas mesmo para mostrar onde que a química teórica se insere e como que eu já consigo trabalhar, pelo menos para trazer uma informação, a otimização da geometria. Em breve eu vou fazer mais vídeos e até mostrando o passo a passo de como fazer, como calcular aí no teu computador. Ok? Até mais, pessoal.